Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui, trazemos relatos de pessoas que vivenciaram experiências de quase morte. Hoje, vamos ouvir a história de Greg Thompson, que relata ter morrido e descoberto como as almas chegam à Terra. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos então ao relato de Greg. Em 2013, passei por uma experiência que transformou minha vida. Naquela época, enfrentava problemas de saúde, especialmente respiratórios. Eu me cansava facilmente e mal conseguia caminhar meio quarteirão sem parar para descansar. Uma manhã, percebi que meus dedos dos pés estavam imóveis, como se estivessem congelados e não respondessem aos meus comandos. Fiquei intrigado, mas a surpresa não parou aí. No mesmo dia, notei que não conseguia mover os pés de forma alguma. No dia seguinte, meus dedos também pararam de funcionar. Tentava movê-los, mas era inútil. Logo, minha mão se juntou aos membros rebeldes do meu corpo, recusando-se a obedecer. A situação só piorava. Meus braços e pernas seguiram o mesmo caminho, parando completamente. O pesadelo se intensificou quando percebi que não conseguia mais mudar de posição na cama. Foram 4 dias de pura agonia. E no 5º dia, nem mesmo meu pescoço respondia aos meus esforços. Nesse momento, senti que estava morrendo, e a sensação de impotência era esmagadora. No entanto, algo inesperado aconteceu. Uma luz violeta começou a aparecer em meu campo de visão, como um suave luar, e meu corpo reagiu a ela. Movi-me em direção a essa luz, sem entender o que estava acontecendo. Então uma voz sussurrou em meu ouvido esquerdo perguntando: "Por que você ainda está aqui? Você sabe como voar para longe. Apenas voe para longe." A voz repetiu essa mensagem incessantemente, mas curiosamente eu não reagi. Eu estava apenas observando como se estivesse fora do meu próprio corpo. Nesse momento, tudo ficou em silêncio, exceto pelo zumbido constante em meus ouvidos, acompanhado pelo ritmo do meu coração. O silêncio era quase ensurdecedor. E eu me dei conta de que meu coração havia parado de bater. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Uma esfera de almas apareceu, algo que eu havia testemunhado 2 vezes antes e que havia compartilhado com outras pessoas. Era uma esfera dourada, com cerca de 1,5 metros de diâmetro, irradiando energia dourada e luzes brancas piscantes em seu interior, cada uma representando uma alma. Nas ocasiões anteriores em que vi essa esfera, eu estava em um estado depressivo, mas dessa vez ela veio até mim e envolveu-me com uma energia de amor incondicional. Fui envolvido por essa sensação de amor e segurança, como se estivesse em um casulo, sabendo que estava amado e que tudo ficaria bem. A esfera se moveu em direção aos meus pés, e instantaneamente meus pés se aqueceram. Eu estava perplexo, sentado ali, absorvendo essa experiência extraordinária. À medida que a esfera continuou a envolver meu corpo, eu sabia que algo incrível estava acontecendo. Foi nesse momento que percebi o que restava. Meu corpo encontrava-se gélido e parou mais uma vez, e eu repeti: "Não, não, não, por favor, continue." Comecei a subir minhas pernas muito lentamente, envolvendo-as com energias douradas que se aqueciam gradualmente à medida que ascendiam. Quando finalmente chegaram, meus braços estavam estendidos em ambos os lados das pernas. E a energia se espalhou como um scanner, percorrendo meus dedos e mãos, envolvendo todo o meu corpo. Quando atingiu o meu coração, eu estava em outro lugar, no meio do universo. Eu simplesmente adorei isso. Era magnífico. Sempre tive uma fascinação pelo universo. E agora eu podia senti-lo. Podia sentir tudo em movimento, reagindo uns aos outros. Era vasto, mas eu me senti uno com ele. Vi planetas e sistemas solares em constante movimento. Ocasionalmente, um meteoro cruzava nosso caminho, colidindo com algo e despedaçando talvez um planeta, mas então tudo se misturava novamente. Era como se a destruição desse lugar desse origem a algo novo, e eu achei isso incrível. A destruição se transformava em criação, e eu estava totalmente encantado. Descobri que podia fazer uma pergunta. Então, quis saber de onde eu vim, como fui criado. Encontrei-me dentro de uma gigantesca lâmpada branca com muitas pequenas luzes brancas, cada uma delas parecendo uma alma, incluindo a minha. Estávamos todos juntos, animados e felizes,
prontos para seguir em frente. Era emocionante, ia ser divertido, mas quando pensava para onde íamos, tudo era incerto. No entanto, estávamos determinados a fazer o melhor, ajudando na criação de coisas novas, e isso me animou ainda mais. Mas gradualmente comecei a sentir cansaço, apesar de inicialmente resistir. Estava ficando cada vez mais exausto, até que não consegui mais lutar contra isso. De repente, me encontrei em um lugar desconhecido. Havia uma luz à frente, mas eu não entendia o que havia acontecido, ou para onde todos tinham ido. Estava completamente desorientado. Então, ouvi uma voz atrás de mim dizer: Greg, abra os olhos e veja. Ao abrir os olhos, percebi que estava em um quarto de hospital. Olhei ao lado e vi um homem vestido de preto, com um livro à sua frente. Ele estava lendo, e ao terminar, olhou para mim e disse: Bom dia, meu filho, meu filho. Respondi e percebi que conseguia falar e que meu corpo funcionava normalmente. Contei a ele a experiência que havia vivido. Inicialmente ele ficou preocupado, mas depois relaxou e sorriu. Ele disse que eu estava muito melhor agora e que precisava continuar suas rondas. Antes de partir, perguntei por que ele estava ali, já que eu não seguia nenhuma religião, mas ele explicou que fazia visitas diárias a quem precisasse. Foi então que tudo fez sentido para mim. Mais tarde, naquele dia, enfermeiras, médicos e técnicos vieram me ver. O homem que havia morrido e voltado à vida. Parecia que, antes de retornarmos, havíamos planejado estar em diferentes estados, talvez até mesmo sermos mortos por alguém conhecido. Era como se isso fizesse parte do nosso plano antes de reencarnarmos, uma forma de vivenciar a vida e a morte de maneira única, e o outro indivíduo, esse é para um bom amigo, entender o sentimento do que aconteceu no local da tragédia. Tudo bem, e claro, essas coisas chamadas revisões de vida e afins, quando você retorna, podem questionar sobre suas ações e sentimentos, e você pode dar uma explicação adequada, e então, eles querem saber como se sentiram, e agora, você pode entender como se sentiram. Bem, isso é um processo de aprendizado que estamos aperfeiçoando, aprendendo mais sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Para viver em um mundo melhor, é preciso conhecer o oposto ou entender por que tudo permanece medíocre o tempo todo. No entanto, se você deseja experimentar a verdadeira alegria, precisa entender como é não tê-la. Tudo bem. Acho que é isso. Retornamos várias vezes com diferentes propósitos. Francamente, alguns dos meus amigos são verdadeiras almas gêmeas. Sei disso porque podemos começar uma frase, e o outro a completa. Ou eles iniciam uma sentença e eu a termino. Você sabe, há uma conexão especial ali, mesmo antes de nos envolvermos em meditações. Não é algo que faço todos os dias. Às vezes esqueço de fazê-lo. No entanto, não custa nada sentar e meditar por um tempo, tentando enviar energia positiva. Inicialmente, foco onde estou, no lugar onde moro ou onde estou naquele momento, enviando boas vibrações, boa energia. Isso também me ajuda a me concentrar, a me tornar mais centrado. Quando saio pela porta, seja para fazer compras no supermercado ou outra coisa, estou nesse estado de espírito tranquilo e centrado. Não é como se eu estivesse meditando, é mais como uma serenidade interior. Nesse momento, posso olhar para dentro de mim, em busca de respostas. Posso fazer isso sozinho, e ao mesmo tempo posso ajudar os outros enviando energia enquanto caminho pela rua. Frequentava a mesma mercearia há cerca de 10 anos, talvez até 15. Os funcionários veteranos me reconhecem e acenam quando me veem no corredor. Eles perguntam como estou. Não vejo outros clientes recebendo esse tipo de tratamento. Acredito que seja porque eu paro e percebo quando alguém não está se sentindo bem, quando algo está errado. Se eles parecem abatidos, eu os olho nos olhos, conecto-me com suas almas e sorrio. Não é apenas um sorriso físico, é uma bênção genuína que envio a eles. E é surpreendente quantas pessoas sorriem de volta. Há alguns meses, sofri uma queda, tropecei em uma placa de gelo e fraturei meu quadril direito. Isso foi bastante doloroso. Quando comecei a frequentar a mercearia novamente, eu senti alguma apreensão toda vez que passava pelo local onde caí. No entanto, descobri um método que funciona para mim. Encaro essa situação como se fosse um lugar físico. É como se eu pudesse voltar lá e enfrentar aquilo que aconteceu.
Isso me ajuda a seguir em frente. E eu exclamarei: ah! Isso não foi tão terrível quanto inicialmente parecia. Senti-me bem, tropecei, mas tudo ao redor permanecia perfeitamente intacto, continuando seu curso. O que eu realmente deveria fazer é familiarizar-me melhor com o chão, a floresta operando normalmente. Claro, não há gelo aqui neste momento, ou na situação oposta. Mas enfrentar isso é o primeiro passo. É necessário reconhecer que existe um problema. No meu caso, eu definitivamente tenho um. Não posso falar por você, só por mim, e preciso realmente admitir que enfrento um problema. É importante identificar o que está causando essa preocupação, especialmente se houver o receio de tropeçar novamente. Com o passar dos anos, estou ciente de que outras situações podem surgir, não apenas relacionadas ao gelo, mas qualquer outra coisa. Portanto, é fundamental estar atento a essa preocupação e considerar todas as possibilidades. A queda foi resultado de um tropeço em algo, então talvez eu devesse prestar mais atenção ao que estou fazendo. Não percebi o gelo que deveria ter notado, mas essa é uma área onde posso fazer melhorias. Posso focar no caminho à minha frente e parar de me preocupar com o que farei em 10 minutos. Se for a perda de um ente querido, a situação é ainda mais difícil. Não há como fugir, mas o que se precisa é dialogar. É necessário conversar com outras pessoas, como um bom amigo ou parente, e buscar um grupo de apoio, se possível. Encontrar um grupo de apoio pode ser útil, pois há experiências compartilhadas sobre perdas e outras questões que podem ser discutidas. Também sou alcoólatra e costumava frequentar reuniões do Alcoólicos Anônimos. Embora não participe mais, achei reconfortante saber que outras pessoas enfrentavam o mesmo problema que eu. Não estamos sozinhos, e essa é uma compreensão vital. É essencial saber que há suporte disponível se o procurarmos. Essa é minha experiência pessoal. Passei por 2 situações em que estive em perigo de vida sem perceber. Meus guias espirituais intervieram, pressionando meus ombros e emitindo um calor que me alertou sobre o perigo iminente. Foi um sinal de que eu precisava começar a refletir sobre o problema. Em ambos os casos, os incidentes envolveram carros. Na primeira situação, nosso carro mudou de faixa, e eu estava atento à possibilidade disso acontecer. Reduzi a velocidade, e o carro que entrou na minha frente passou a poucos centímetros de mim, sem que o motorista me visse. Na segunda situação, todos os semáforos ficaram vermelhos enquanto eu dirigia pela cidade, o que parecia estranho. Descobri que estava me aproximando de um cruzamento movimentado no horário de pico, e um carro atravessou o cruzamento em alta velocidade, ignorando completamente os sinais vermelhos. Meus guias espirituais me alertaram novamente, e passei pelo cruzamento com cautela. Depois de parar, percebi que não estava assustado ou abalado com o ocorrido. Em vez disso, estava grato por ter saído ileso. Esses incidentes me fizeram perceber a fragilidade da vida, e que em ambos os casos, meus anjos da guarda, ou guias espirituais, estavam trabalhando arduamente para me proteger. Sou imensamente grato por sua intervenção. E então, o que você achou dessa história incrível? Deixe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Considere apoiar nosso trabalho com qualquer valor. A chave Pix está na tela e na descrição do vídeo. Vamos compartilhar a esperança de que há vida além do que os olhos podem ver.